Muito bem, jornalista Milton Cominic, manhã de quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2014, exatamente às 8 horas e 28 minutos. Estou aqui no gabinete da prefeita Cristina Guise, que vai falar para a gente aí duas pautas, a qual a gente pediu uma justificativa para a mesma. Bom dia, prefeita. Bom dia. Prefeita, iniciando então a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos membros, nossos seguidores, sobre a questão do asfaltamento da rua Jaime Ferreira de Melo, lá na Vila Osório, o qual alguns moradores reclamam que o último quarteirão não estaria recebendo a pavimentação. Isso procede? O que a senhora poderia falar para a gente? A explicação é simples. Primeiramente, meus cumprimentos a todos os moradores da rua Jaime, inclusive para aqueles que receberam o asfalto, né? O que aconteceu, e acontece normalmente, é de fácil entendimento. A Prefeitura Municipal de Itararé, assim como muitas prefeituras do Brasil, não dispõe de todos os recursos para o asfaltamento de todas as ruas de todos os bairros. Por esse motivo, a parceria com alguns deputados nos é muito salutar, muito importante. Por que isso? Porque, como eu já disse, se nós temos dificuldades, com os nossos recursos próprios, tornar a nossa cidade um canteiro de obras e asfaltar tudo que nós gostaríamos de asfaltar, essa parceria com os deputados é importante. Por quê? Porque do convencimento que nós fazemos para eles, de que nós precisamos de recursos para atender a população, e agora eu estou falando especificamente da população de Itararé, nós conseguimos, então, com o deputado Geraldo Cruz, esse nome pode ser dito, porque o tempo de campanha já passou, ele já foi reeleito, inclusive quero agradecer aqueles que votaram nele, e ele destinou para nós, para a nossa prefeitura, R$150 mil. Este é o valor do convênio com o governo do estado de São Paulo, porque ele é um deputado estadual. Muito bem. Quando esse recurso chegou, nós tínhamos solicitado, até pelo número de crianças e de jovens que trafegam, que transitam na rua Luiz Marques Santos, que é a rua da escola nova do Jardim Alvorada, nós tínhamos solicitado uma emenda para aquela rua. E como vieram R$150 mil, nós entendemos, fizemos o projeto, que era possível estender um pouco daquele asfalto para os lugares próximos. Então, com toda a franqueza que me é peculiar, o primeiro momento para nós era a rua da escola. Porque eu acredito, inclusive, que crianças e adolescentes que moram na rua Jaime, que é o objeto da minha entrevista, frequentam essa escola. E que tem direito de ir até ela, e chegar lá da forma mais correta possível, sem ter que enfrentar poeira, barro, enfim, tudo aquilo que é característico de lugares onde não há pavimentação. Portanto, quando nós fizemos o projeto, nós entendemos que esse recurso de R$150 mil do governo do estado, através do nosso deputado, poderia contemplar a Luiz Marques, que é na frente da escola, e mais 2 trechos. O que nós pensamos, e pensamos, creio, de uma forma racional, que nós poderíamos dar continuidade a duas ruas onde já houvesse alguma pavimentação. E a primeira delas foi a Brotero, que ela já vinha pavimentada até um trecho e que nós achamos, de uma forma lógica, que deveria vir até o final. Então nós terminamos a Brotero, que veio se encontrar com a Antônio José Luciano de Melo. Também observamos que, na sequência de ruas pavimentadas, a Jaime era a próxima. E que um pedaço da Jaime, qualquer morador que vá me ouvir ou que tenha acesso a esse vídeo, sabe, ele já era pavimentado. Então, sobravam mais 2 trechos, um dos quais nos foi possível fazer dentro dos recursos que nós tínhamos, da emenda do deputado. Então, o que sobrou? O que faltou? Não é o que não será feito, é o que faltou. Faltou esse último trecho, que considero justo. Os moradores desejam ver pavimentado.
Mas o que eu estou dizendo aqui é que dentro dos recursos que nós recebemos, era aquilo que era possível fazer. Né? Então eu tenho certeza, até porque eu já passei na rua, no lugar, na ocasião que eu passei lá, eu conversei com umas senhoras que estavam à frente de suas casas, né? Que elas disseram para mim, prefeita, isso aqui, há décadas nós estamos aqui, doentes, engolindo poeira, né? Amassando barro. Que bom que isso vai ser asfaltado. Uma cidade, ela é dinâmica. Né? É impossível a gente fazer tudo no mesmo tempo. Agora, conforme eu disse, esses recursos, eles vieram do nosso deputado através do governo do estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, a quem nós agradecemos. Mas isso não significa que os nossos trabalhos terminaram aqui. Nós estamos e teremos novos recursos. E a nossa intenção é terminar aquilo que começamos. O que não vamos fazer é agora, porque os 150 mil, né, se nós pensarmos na lógica daquilo que eu acabei de falar, toda a rua da escola foi asfaltada, eu não poderia deixar, ali eu não poderia deixar no meio do caminho. Né? Eu acredito que todo pai, toda mãe, todo irmão, todo namorado, todo amigo ou todo aluno que esteja me ouvindo há de concordar comigo. Inclusive, foi uma promessa que eu fiz e que eu cumpri. Eu recebi os alunos da Luiz Marques aqui e disse para eles que eu terminaria até o final do ano. E eu terminei. O ano ainda não terminou. Eu, dentro desse mesmo raciocínio, nós terminamos a Brotero, né, que há muitos e muitos e muitos anos também tinha um pedaço dela pavimentado. E demos sequência à pavimentação da Jaime. E tenho certeza absoluta que dentro da maneira com que nós trabalhamos aqui, nós podemos sim buscar novos recursos e terminar a Jaime. Ela só não será terminada hoje. Né? Agora, essa minha entrevista também tem a intenção de valorizar aquilo que nós já fizemos. Não é mesmo? Sempre os munícipes, eles vão querer mais. E é justo que eles queiram. É justo. Né? Eu concordo plenamente com isso. Mas é também justo que todos saibam que os recursos, eles vêm por diferentes vias. Ou são recursos próprios, ou são recursos do governo do estado, ou são recursos do governo federal. Veja só, ali são recursos do governo do estado. Deve ser a terceira ou quarta vez que eu estou dizendo isso nessa entrevista. Em outros bairros, nós temos recursos para bairros que também não serão pavimentados inteiros, mas que são recursos que vêm do governo federal. Como, por exemplo, o Jardim São Pedro, o Origome, né, o Centenário, o Jardim Regiane, são 5 bairros. São Pedro, Origome, Centenário, Regiane, perdão, não é São Pedro, Jardim São Paulo, tem mais um que também já está certo, são recursos diferentes. Então, isso que a gente gostaria que os moradores entenderem, jornalista, né, é que a gente vai dentro de uma lógica. Veja só como nem sempre a lógica prevalece. Eu tenho visitado muitos bairros e estive outro dia no bairro do Cruzeiro, do Convento, próximo, inclusive, das imediações do Convento. Nós temos 2 ou 3 ruas que são travessas ali, que somente elas estão sem nada, que do lado delas já existe pavimentação. Então, quem fez não usou da mínima racionalidade. Por quê? Porque deixou um buraco no meio. Isso eu não faria na Jaime. Não faria. Né? Eu tenho compromisso com o cidadão itararense, não é com um ou outro cidadão. Então, me parece que dentro de uma lógica, né, que deve permear a administração pública, nós entendemos que deveríamos dar sequência a Jaime até onde nos fosse possível agora e buscar novos recursos para dar continuidade a Jaime. Prefeita, haveria condições, assim, possibilidades de a senhora definir mais ou menos assim um prazo para quando esse quarteirão seria Não há possibilidade. Por que não há possibilidade? Porque é o seguinte, nós acabamos de sair de uma eleição, não é mesmo? Então, as emendas parlamentares, essa, como por exemplo, dessas 3 ruas que eu acabei de falar, ou de outros bairros do governo federal, recursos do governo federal que nós vamos asfaltar, elas nos foram encaminhadas antes da eleição. Então, se alguém falar que vai trazer agora, é mentira. Eu não minto. É mentira. O que é possível acontecer, não tenha dúvida, é que, iniciado o novo ano legislativo,
que começa no ano que vem, né? Dos deputados estaduais quanto dos federais. Iniciado o novo ano legislativo, no ano de 2015, no início de 2015, aí sim, aí novamente, vereadores, prefeitas, cidadãos que tenham apostado em algum, no sentido de valorizar o trabalho de algum deputado, que ele solicite, aí nós vamos começar uma nova luta, certo? Tudo que nós iremos receber até agora, até o final, o início do ano que vem, já foi pactuado antes da eleição. Antes da eleição. Né? E é bom a gente falar nisso, Cominique, porque às vezes as pessoas, elas mentem para o cidadão. Né? Elas dizem que elas já conseguiram, que elas estão trazendo. Eu quero dizer que não conseguiram. Conseguirão, porque eu acredito na luta de todos. Mas até o final deste ano, que é agora, daqui a alguns dias, não há recursos. Certo? Haverá recursos a partir do ano que vem, quando nós vamos de novo fazer uma luta, ver o que nós conseguimos trazer para lá. De repente, quem sabe, né, melhoram as nossas condições, das nossas finanças próprias do nosso município. O que acontece? A gente faz com recurso próprio ali. Né? Mas eu, que muitas vezes sou criticada porque eu não gosto de mentira, né, eu não mentiria para o cidadão que hoje vai me ouvir, ou amanhã ou depois de amanhã, da Rua Jaime, né, e faria ele viver numa expectativa que depois eu não vou conseguir cumprir. Eu não gosto que mintam para mim. Então eu também não faria isso. Enquanto pudermos, trouxermos até a junção com a Brotero. Vou fazer todo o meu empenho para fazer o último pedaço que falta. Essa é a minha intenção, atender ao povo do Itararé, mas dentro das nossas possibilidades, das nossas lutas. Fora toda forma de mentira aqui. Né? Eu poderia dizer para você que eu ia conseguir fazer amanhã. Né? Mas eu não faço isso. Né? Eu não pactuo, né, com esse tipo de afirmação. Vamos fazer, pretendemos fazer, queremos fechar aquele espaço com a pavimentação. Né? Mas eu ainda não disponho do recurso de um deputado, que vou procurar no início do ano que vem. E se os nossos cofres melhorarem, eu faço com recursos próprios. Ok. Prefeita, então, esclarecido já o problema sobre a pavimentação da Jaime Ferreira de Mello, a outra pauta que eu gostaria de solicitar à senhora é o seguinte. Eu atendi um pedido do vereador Rodrigo Fadel para acompanhá-lo numa visita nas casas do CDHU, sim, lá do bairro da Sud Velho, né, assim denominado. Isso. Tarareí. Isso. Né? Salvo engano, é CDHU, né? CDHU. Certo. Então é o seguinte, eu recebi informação do mesmo, que seriam 262 casas aproximadamente. Correta a informação. Que estariam na condição de abandono. Nós pudemos ver, inclusive, eu acompanhei ele no alto da laje, lá no final de uma casa, a gente pode ver que a parte da laje já está recebendo infiltração de água e tal. O que a senhora poderia falar, principalmente as pessoas que seriam beneficiadas, né, que estariam cadastradas para receber aquelas casas? Estariam mesmo abandonadas? Qual o problema? A gente tem conhecimento que não vem da sua gestão. Não mesmo. Eu faço questão de explicar isso. Então com a palavra, por gentileza, prefeita. Pois não. As nossas necessidades habitacionais aqui em Itararé vão para muitas e muitas e muitas vezes além das 262 casas. Né? O nosso déficit habitacional deve estar hoje por volta de umas 3.000 unidades. Isso é o que nós precisaríamos para acolher todos os cidadãos tararenses que precisam de uma moradia mais digna. Né? No entanto, esse déficit, essa necessidade, ela vem acontecendo ao longo de muito tempo. Né? Tanto que, dos últimos conjuntos habitacionais que foram construídos aqui em Itararé, salvo engano, mas não creio que esteja enganada, é o Ângelo Guise na entrada do Jardim Paulicéia. A administração Perúcio, através do CDHU, eles, que é a Companhia de Desenvolvimento, né, Habitacional Urbano, o governo Perúcio contratou, né, com eles a construção de 262 unidades habitacionais
naquilo que a gente também conhece como sendo a ponte seca, né? Que é por lá que nós chegaremos nesse conjunto. E a empresa que ganhou a licitação para a construção das 262 casas foi uma empresa chamada Novata, certo? Quando nós chegamos aqui, ela estava começando a construção dessas casas. Já havia sido feita a terraplanagem do terreno, né? Inclusive o piso já estava sendo organizado, feito e tudo mais. E nós, então, recebemos, alguns meses depois de estarmos aqui, nós recebemos a visita do representante da Novata. E ele veio nos cobrar algo que eu não devia a ele. Inclusive, eu até quero fazer um parênteses aqui, jornalista, e dizer que acho que seria muito interessante você fazer uma visita para um grupo de vereadores da Câmara que abriu uma SEI, uma comissão para investigar esse fato, e ela já se encerrou. Então, eu creio que eles têm informações precisas, através de um relatório, né, sobre essa questão da cobrança que a Novata veio fazer aqui de algo que nós não devíamos para eles. Se outro prefeito ficou devendo, e em que circunstâncias ele ficou devendo, não me compete, né, porque em tramóia eu não entro. Então, o que aconteceu? Nós começamos a fazer um contato com o CDHU. Então, nós passamos o ano passado, a metade do ano passado para frente, até a metade deste ano, lidando com isso. Nós fizemos contato com o CDHU porque a empresa, além de cobrar do município de Itararé, né, as custas da terraplanagem, que eu não entendia que nós devíamos, não entendi isso no contrato que nós estávamos devendo para eles, né? Eles também, pela demora na confecção das casas, eles entendiam que aquele recurso que o governo estadual estava repassando para essa empresa que estava fazendo as casas não era mais suficiente. Então, nós começamos uma luta junto ao governo do estado, estivemos 2 ou 3 vezes na CDHU, né, para tentar ver se eles dariam esse aditamento, ou seja, eles fariam a correção dos valores para que a empresa continuasse tocando a obra. Lhes foi negado. Inclusive, numa das ocasiões, eu estive lá com o representante da Novata, um assessor do deputado Edmir Chedid, que esteve presente, um dos assessores dele, o meu secretário de Habitação, Robson, o meu secretário de Administração, o Tatá, nós estivemos presentes na tentativa de que a CDHU aceitasse esse aditamento. E eles disseram que eles não fariam isso. Porque os valores que eles repassavam para as empreiteiras, para aqueles que ganham as licitações, eram mesmo no estado inteiro. E que se em outros lugares estava acontecendo a construção, por que não estaria acontecendo aqui em Itararé? Isso eles foram claros lá. E eu citei todas as pessoas que participaram desse encontro. E que todas podem confirmar aquilo que eu estou dizendo aqui. Continuamos na mesma luta. Até que um dia, alguns representantes do CDHU, pelo menos uns 6 ou 7 representantes da CDHU estiveram aqui no nosso gabinete, juntamente com o representante da Novata, e a CDHU aceitou fazer o aditamento. Aqui o que é justo. Aceitou. E ofereceu para a empresa Novata R$1.700.000 de aditamento. A empresa não aceitou. Achou que não era suficiente. Então, não tinha mais como nós irmos para frente com essa obra que, inclusive, não saiu do lugar. Eu quero dizer aqui para todos que a Prefeitura Municipal de Itararé, ela luta até onde é possível fazer isso. Até onde é possível. Então, olha quantos elementos nós envolvemos nessa luta. Porque a nossa intenção era que as casas ficassem prontas. Inclusive, a Novata tinha mais ou menos uns 18 meses para entregar as casas desde o início da obra. E elas estão lá paradas, como você e o próprio vereador tiveram a oportunidade de estar lá e constatar, né? Nós, então, estamos agora, comunicamos
né, o rompimento do contrato com a Novata. Já fizemos isso, eles já se retiraram de lá. Comunicamos a CDHU, porque nós estávamos em permanente contato com eles, recebendo as orientações deles, com a CDHU, para que o próprio governo do Estado faça a licitação, a nova licitação. Né? Eu não vou me envolver em novas licitações, eu não quero fazer isso. Até porque, você vai falar, mas por que você não faz a licitação? Porque o governo do Estado, ele tem expertise para fazer isso. Ele faz isso com muita frequência. Né? Se ele pode fazer, por que a prefeitura então vai fazer? Né? Eles têm todos os trâmites, eles sabem corretamente tudo como é que faz direitinho. Eles devem saber os caminhos que se percorrem para fazer isso. E nós aqui vamos esperar. A CDHU e o governo do Estado estão cientes de tudo que está acontecendo aqui em Tararé. Né? Através de ofícios, nós temos todos, se vocês quiserem, nós estamos... Eu não tenho no momento aqui em cima da minha mesa, mas posso providenciar, posso pedir, né? Então, a gente fica muito frustrado, né? E a nossa frustração é a mesma frustração daqueles que precisam dessas casas. Né? Agora, o que nós não vamos fazer, a gente não faria isso, em hipótese alguma. Era permitir que as pessoas fossem lá, né? E que elas terminassem as casas, porque eu não quero sair daqui presa. Né? Aquele bem não me pertence. Ele não é do município de Itararé. É do Estado. Ele é do Estado. Né? Então, qualquer coisa que aconteça nesse sentido, a gente vai ter que responsabilizar as pessoas. Né? Porque eu jamais disse que alguém deve usar uma casa lá, né? Ir lá, entrar, terminar uma casa, né? Porque eu não dou para ninguém aquilo que não é meu. Eu só passo para alguém aquilo que me pertence. O que não me pertence, eu não tenho direito de fazer isso. Portanto, só para fechar o meu raciocínio, me permita, todos os passos que nós tínhamos que fazer, departamento jurídico, com o departamento jurídico da CDHU, né, da própria empresa, nós fizemos. Isso é desgastante, sabendo que nós já poderíamos ter, há pelo menos um ano atrás, né, feito o sorteio e entregue as casas, né, a quem mereça. Inclusive, existia um prazo, parece-me que, salvo engano, maio de 2014, para a conclusão das obras, não é isso? Isso, daria mais ou menos, porque ela tinha sido iniciada no governo passado, né? Então eles teriam mais ou menos um ano e meio para entregar. Né? E diante desses fatos todos, prefeita, a senhora, por um acaso, recebeu alguma informação que, com certeza, esses trâmites estão via judicial. Como estão? Se estão próximos do final? Então, se está se estendendo? Segundo todas as reuniões que nós fizemos aqui, foram muitas, com os representantes, tanto da CDHU quanto da Novata, depois que a Novata se retirou, né, e nós penalizamos, inclusive, eu gostaria de falar sobre isso, se retirou, a CDHU, ela aguardava o final do período eleitoral, né, porque já era julho, quando nós já estávamos nesse processo de rompimento de contrato, esperava o fim do período eleitoral para depois dar início à licitação. Né, nós já dissemos para eles que desejamos que eles façam a licitação. A empresa que ganhar, quem fez a licitação foi a CDHU, não fomos nós, tudo bem? Que é aquilo que a CDHU faz no estado inteiro. Quanto à empresa, né, uma vez que todos aqueles que fazem contratos e não cumprem contratos são penalizados. Né, isso em qualquer contrato, em qualquer circunstância. Nós penalizamos a empresa, que ficou inclusive muito chateada conosco, eles não podem contratar com a administração pública durante 2 anos. Então eles ficam proibidos de de participar de licitação. Né, que para as empresas isso é uma coisa muito ruim. Porque normalmente são empresas que vivem, né, de contratos públicos. Né? Essa era aquilo até onde nós poderíamos chegar em represália a eles, né, em penalidade. Foi isso. Mas a gente fica extremamente chateado com tudo isso. Né? Nós temos a Guarda Municipal passando lá, né, de hora em hora, para olhar, ver o local, né, como é que está e tudo mais. O que a gente pôde perceber lá, prefeita, que graças a Deus ainda pessoas do mal ainda não adentraram lá. Haja vista até que está um
um portão com corrente lá, porém existe um buraco na cerca. Sim. Entendeu? Prefeita, e dentro desse assunto mesmo das casas lá, a gente pôde visitar lá, eu com o nobre vereador, a residência que eu até, se a senhora me permite, eu achei muito, muito interessante aquela casa, gostei da casa grande, espaçosa, onde, segundo o relato do nobre vereador, residia a pessoa que, denominada de guardião, vamos dizer assim. Ele foi retirado de lá. O que aconteceu que não tem ninguém mais cuidando de lá? Então, ela relatou que a guarda faz rondas lá. Justamente. Então, é o seguinte. Essa informação que eu vou passar sobre o senhor e a família que morava lá, eu peguei do meu departamento jurídico ontem à tarde e quero ler, né, a decisão. Quem determinou a saída dele de lá foi o juiz. Não foi a Prefeitura Municipal de Itararé. Né? Eu acho que a gente tem que ser bem correto naquilo que a gente fala e no que a gente faz. Então é o seguinte, a CDHU, em reunião com a Novato, enquanto eles estavam lá, já solicitava a retirada dele. Já solicitava. Então foi determinado pelo juiz, foi uma exigência dele, né, numa ação possessória, foi movida uma ação possessória, e o juiz mandou reintegrar a posse. Certo? Então, é isso que eu tenho a informar sobre o senhor e sua família. Eu acredito que havia outras pessoas que morassem lá com ele, não conheço, né? E que, portanto, é uma decisão do juiz. Prefeito, e finalizando esse assunto, pois não. Uma dúvida agora desse jornalista. O terreno lá seria da Prefeitura ou também seria do Estado? Ou seria só as casas do CDHU? Não, o terreno é da Prefeitura. O terreno é da Prefeitura e as casas... Como normalmente funcionam as parcerias. Né? Vamos dar um exemplo, que eu acho que mais ou menos, mas vamos... Você está correto, mas vamos pegar um exemplo mais atual. O ETEC. Eu estava na Câmara de Vereadores, eu era vereadora, quando a Câmara de Vereadores aprovou a cessão do nosso terreno para que a ETEC construísse uma escola. Ou para que o Estado, né, no caso do ETEC, nós doamos tanto o terreno quanto, nós que eu estou dizendo o cidadão itararense. Né? Porque os recursos são do cidadão, não é do prefeito, da prefeita, não é de ninguém, é do cidadão itararense. Então, no caso do ETEC, foi doado o terreno e foi feita a construção da escola. E eles entraram com os recursos para fazer o funcionamento. No CDHU, tem uma diferença. O terreno é do município de Itararé, adquiriu-se aquele terreno, né? O terreno foi adquirido e aí sim, aí o CDHU, você tendo o terreno, o CDHU traz as casas. Esse é um problema, por exemplo, jornalista, que nós enfrentamos aqui em Itararé em relação a 150 casas que eu ganhei o ano passado. Né? Eu estive numa reunião em Itu, com o secretário de Habitação naquela ocasião, Silvio Torres. Estivemos eu e meu secretário Robson, numa reunião que o governo do estado fez por região e Itararé foi nesse encontro. Quando nós chegamos lá, nós demos ciência para ele da situação das 262 casas que nós estamos conversando agora e solicitamos, né, fazia uns 5, 6 meses que nós estávamos aqui, e solicitamos outras 150 unidades. E ele falou, não, já está marcado aqui, inclusive passamos por outros assessores deles e fizemos, ganhamos essas 150 casas. E eu não tenho terreno para construir 150 casas. Né? Se você quiser comprar hoje um terreno de alguém que tem um terreno relativamente próximo daqui, né, é abusivo o que se pede para a prefeitura. É muito, 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 muito além do preço de mercado. Eu não faço esse negócio. Eu jamais faria esse tipo de negócio. Você vai falar, bom, e daí? Daí nós vamos ficar sem casa? Não, nós não vamos ficar sem casa. Nós vamos ficar sem casa porque no início de janeiro, levando para a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, em São Paulo, e já estivemos lá várias vezes, eles devem, segundo toda a documentação que nos foi solicitada e já encaminhada para eles,
eles devem nos devolver o terreno da rede, agora no início de 2015. Ainda não na sua totalidade, mas um bom trecho dele, para que a gente possa daí trazer essas 150 casas que a minha administração conquistou junto ao secretário Silvio Torres no ano passado. Então nós estamos fazendo essa luta, só que é uma luta, eu considero morosa, né? É uma luta, ela é difícil, mas ela não é uma luta impossível. Prefeita, eu gostaria, a senhora falou no início da nossa entrevista, Sim. Eu gostaria que a senhora repetisse novamente qual seria hoje, atualmente, o déficit habitacional de Itararé. Aproximadamente 3 mil unidades. 3 mil unidades. 3 mil unidades. Com certeza, as secretarias, vamos dizer assim, seja no âmbito estadual, federal, municipal, eles devem ter um padrão, porque o vereador, no momento da matéria lá, ele fez um apanhado, né, se baseando nessas 262 casas, numa média de 4 ocupantes. Qual seria a base das secretarias? Vamos supor, vai construir uma casa, vai abrigar uma família, as famílias de quantas pessoas? Tem mais ou menos uma base? 4 ou 5 ocupantes. Então está dentro do patamar. Então. Perfeito. Nessas 262 casas, nós colocaríamos lá um pouquinho mais de 1.000 pessoas. Exatamente, foi o que o nobre vereador falou. É isso mesmo. Essa é mais ou menos a média, né? Inclusive com casas, conforme você sabe, algumas preparadas, né, para portadores de necessidades especiais. Tudo isso os projetos contemplam. E aquelas casas, prefeito, existem diferenças de tamanho ou eu estou enganado? Porque eu tive a impressão que lá na parte final parece que algumas casas são maiores que as outras. Existem. Existem, então. Eu só não sei falar para você da metragem aqui, mas elas existem, sim. E, inclusive, jornalista, é uma pena o que está acontecendo lá. Porque eu creio que tanto você quanto o vereador que estiveram lá, e outras pessoas, que outros vereadores podem ter estado lá também, não saberia afirmar, mas o tamanho, o padrão da construção é muito bom. Sabe, nós estamos, eu creio assim que o Brasil está evoluindo muito, né, nesse quesito, né, que é o da qualidade daquilo que está sendo oferecido à população. Né? Então a gente fica muito sentido com tudo isso. Eu até gostaria, se a senhora me permite, prefeita, de lhe fazer um pedido lá dentro com relação àquelas casas. A gente pôde presenciar lá latas a céu aberto, tipo latas grandes, pequenas, que poderiam, né, ocasionar focos do mosquito da dengue. E como sempre as campanhas nos relatam, não adianta eu cuidar da minha propriedade, o seu vizinho não cuidar. Então eu gostaria de lhe repassar esse apelo, esse pedido nosso. Eu aceito e vou pedir para fazer uma vistoria lá, especialmente porque, olha, no máximo 15 dias atrás, não mais do que isso, né, a Novata esteve aqui para nos entregar, né, de uma forma simbólica, lógico, as chaves do empreendimento. Então eles desmontaram uma série de coisas que eles tinham lá e tal, e de fato pode ter sobrado, né, algumas coisas que, conforme você está falando, acumulado. Mas eu vou pedir para ver isso aí, sim. Pode ficar sobrado. Prefeita, mais uma vez agradeço por receber esse órgão de imprensa aqui e dentro das suas considerações finais, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem à população de Itararé, principalmente aos membros do Grupo Notícias de Itararé. Sinta-se à vontade para as suas considerações finais. Eu fico alegre, né, em poder dar esta entrevista. Gostaria de dizer que, no fundo, o que nós queríamos mais era de que as coisas caminhassem de uma forma um pouco mais rápidas, né? E nem sempre a gente tem esse sucesso, né? Veja, a respeito da rua, que nós acabamos de falar, né? Até mesmo do conjunto das 262 casas, dessas outras 150 que a gente conquistou, enfim. Mas outras conquistas estão sendo feitas, né? Isso eu acho que é muito importante. A gente não conquista tudo. A gente vai conquistando aos poucos e segundo as nossas possibilidades, né? Então, existe trabalho na Câmara, existe trabalho aqui, né? Esses trabalhos, eles precisam ser divulgados. Isso é muito importante. A população precisa, ao saber de coisas positivas, ela melhora a autoestima dela, né? Ela passa a acreditar que ela mora numa cidade séria. Embora tudo, absolutamente tudo,
esteja concorrendo para que essa população acredite que não é isso. E é. A Câmara é séria, nós somos sérios aqui. Cada um tem uma linha de trabalho que precisa ser respeitada. Veja só na área da saúde, né, quantas ambulâncias e veículos nós conseguimos. Muitas ambulâncias foram conquistas dos vereadores da nossa Câmara. Do vereador Zeca, da vereadora Amaro, do vereador Lúcio, do vereador Rodrigo, do vereador Gatão. Enfim, cada um, à sua maneira, traz a sua contribuição. Isso precisa ser valorizado. Não é mesmo? Os outros tantos que nós conquistamos, outros tantos veículos, conquistamos com recursos próprios, com recursos do cidadão itararense, que não foram desviados. Estão aí, estão servindo aos nossos pacientes. Nós queremos melhorar muito. A nossa intenção é melhorar. Né? Então a gente precisa lidar sempre com aquilo que é real. O que se faz, se faz. O que não se faz, não se faz. Né? Mas eu gosto muito de trabalhar com isso. Né? O que eu levo para casa no fim da tarde? É o esforço que eu fiz aqui. E que nem sempre é visto ali fora. Muitas vezes é um esforço que não tem sucesso de imediato, mas que pode ter sucesso para quem vier depois de mim. Isso é uma coisa importante. A cidade é uma obra em construção. Né? Ela não é feita por quem passou por aqui ou por mim. Ela é por todos que vieram antes de mim e por os que virão depois. Então, é esse tipo de pensamento que eu acho que muitas vezes falta para nós. Né? Nós entendemos isso. Né? Em que circunstância, em que momento nós estamos vivendo aqui em Tararé. Né? Então, eu acredito tanto na seriedade, acredito muito na seriedade da Câmara Municipal de Tararé, né? E tenho certeza, você pode dormir sossegado, você que está me ouvindo, que o nosso governo é um governo sério. Né? Então, eu prefiro, né, ser franca e dizer, olha, eu não tenho, não vou fazer isso, do que fazer um monte de tramóia aqui, que foi muito do que eu herdei aqui, e que não permite que a administração vá para frente. Por quê? Porque a gente fica amarrado para resolver problemas aqui, jornalista, de 20 anos atrás. Quem passou aqui há 20 anos atrás tem responsabilidade sobre o destino dessa cidade. Quem passou há 10, quem passou há 30, tem responsabilidade. É isso que nós precisamos entender. Né? Então, eu quero dizer para o povo de Tararé, especialmente nesse final de ano, né, que nós desejamos que o ano de 2015 seja muito bom. Que a gente esteja mais tranquilo, né, que a gente seja mais responsável, mais centrado, que a gente acredite que a gente mora numa cidade que é uma cidade que tem um governo honesto. Isso nós garantimos aqui. Eu não levo para minha casa e não permito que se leve para casa, e nem por nenhum dos que estão comigo, um grampo, uma agulha, absolutamente nada aqui. Isso é respeito com o dinheiro público. Né? Embora as pessoas, né, a gente entenda como é que as coisas funcionam aqui em Tararé, e tudo indique, e queira indicar para as pessoas que não estão dentro da administração pública, né, de que a gente continua com governos corruptos aqui. Não continuamos mesmo. De forma alguma. E eu repito, há erros aqui dentro. Há erros, sim. Nunca disse que não há. Mas os que eu souber, eu corrijo. Os que eu souber, eu corrijo. Custe o que custar. E a quem custar. Eu tenho dado provas disso. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial do nosso governo. Muito obrigada. Eu que agradeço, prefeita. Bom dia. Obrigada, Milton.